Dia Santo! Santo dia! Seja bem-vindo a mais um Consagra-te TV. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso processo formativo que estamos indo através das vias. Nossa comunidade, ela pede que nós entremos nas virtudes de Nossa Senhora, relacionando uma virtude e um vício. Então, nós partilhávamos sobre a via do eu, sobre aquilo que me faz aproximar de mim mesmo, me conhecer as minhas capacidades, as minhas incapacidades. E hoje vamos dar continuidade a essas vias, que vamos começar a via do tu. Na via do tu, vamos começar com a caridade. A caridade, muitas vezes, que nós relacionamos a partilhar, né? Se a gente tem 2 maçãs, a gente vai lá, dá outra maçã a uma pessoa que está precisando e a gente pensa que está fazendo caridade, mas não estamos. Precisamos entender qual o aspecto da caridade em Nossa Senhora. O que faz a caridade na vida de Nossa Senhora? Pensem aí, Nossa Senhora foi caridosa? Nossa Senhora teve algum momento em que teve caridade para com a humanidade? Será que ela não foi uma mulher caridosa, chegando ao ponto de ser considerada mãe de todos os filhos de Deus? Será que ela não se dispôs, desde quando era criança, quando foi consagrada ao templo por São Joaquim Santana? Meus irmãos, a caridade em Nossa Senhora é muito especial. E na vida dela, nós devemos olhar sempre com o amor de Deus, sempre com essa doação, sempre com esse retirar de si para dar ao outro. Nossa Senhora, ela mortificou as suas vontades. Ela disse, não vai ser mais a minha vontade. Por obediência a Deus, eu vou ser caridosa para com todos os filhos que precisam receber a salvação de Jesus, sendo mãe de nosso Senhor. Então, meus irmãos, a caridade é uma virtude que devemos agir. E esta caridade, Natália, a gente precisa entender como um sentimento também, mas mais que um sentimento, a gente precisa entender como uma ação. Então, como devemos agir com essa virtude? A caridade, ela é uma ação, porque de fato eu preciso compreender que eu preciso agir sem querer receber nada em troca. Eu preciso contribuir para a vida do outro, eu preciso acrescentar a vida do outro sem querer nada em troca. É preciso dizer que eu não posso pensar que a caridade é somente vou dividir aqui. Eu tenho 40 pães e eu vou dividir esses 40 pães com 20 pessoas. Vou dar 2 a cada um. Não, isso não seria caridade extrema. Mas se eu digo assim, eu tenho 40 pães e eu sei que tem 20 pessoas que não tem nada e eu dar os meus 40 pães àquelas 20 pessoas. Isso sim é uma verdadeira caridade, porque de fato eu estou me despojando do meu ser, do meu eu, daquilo que eu tenho para dar ao outro. De fato isso é uma mortificação, como a gente viu no programa passado. De fato isso é um dar-se para o outro, é um entregar-se, não é uma partilha, mas é uma entrega total ao outro. E dessa forma, a gente faz com que na nossa vida tenhamos um aspecto muito particular dessa virtude da caridade. Porque às vezes a gente pratica algo que nos faz enxergar somente a minha vida. Só faz enxergar simplesmente aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso ter, aquilo que eu não tenho muitas vezes também, porque é o vício da avareza. Então, na avareza, meu irmão, você só olha para o seu nariz. É como se tivesse um espelho na sua frente, várias pessoas ao seu redor, mas você só quisesse olhar para você. Onde a sua vida se basta, onde você coloca sempre você no meio de tudo. E o nosso livro das Portas do Inferno fala: o pobre tem necessidades, mas ao avarento falta tudo.
Parece que por mais que você tenha muitas coisas na sua vida, você sempre acha que não tem. Você sempre acha que falta, você sempre coloca as coisas como pouco, mas na sua vida você sempre tem o necessário. Então o avarento, ele busca sempre colecionar, guardar. Mas a gente precisa entender. É lícito que nós tenhamos nossas coisas. É lícito que tenhamos nossa casa, nosso carro, nossas roupas, tudo aquilo que a gente compra é lícito. Mas precisamos entender que todas estas coisas não nos fazem aqui mundanos, mas deve nos fazer pessoas melhores para os outros. Acima de tudo, pessoas melhores para nós mesmos também. Porque essas coisas que nós temos, devemos usá-la para louvar e bendizer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este livro. Senhor, muito obrigado por esta televisão que você assiste. Obrigado por este telefone celular que você assiste, nosso programa. Obrigado também pela minha família, porque muitas vezes nós nos apegamos às pessoas. Obrigado, Senhor, por todos os meus amigos, porque eles são meus amigos, mas também são amigos de outros. Então, o avarento, ele sempre acha que as coisas são sempre deles. São sempre coisas que nunca vão poder ser de outras pessoas. Não, estas são as minhas coisas. Eu não dou a ninguém. Então, existe uma linha muito tênue entre aquilo que nós temos licitamente, que devemos guardar, mas que também devemos nos desapegar. Então, a caridade nos ensina que na nossa vida nós temos muitas coisas boas dentro de nós, mas que essas coisas boas devemos também fazer para o outro. Santa Teresa de Calcutá, ela diz que os outros não devem sair de nossa presença sem que se sintam melhor, porque devemos dar aquilo que temos dentro de nós para as outras pessoas. Devemos ser caridosos com aquelas pessoas que necessitam de amor, mas a gente precisa também entender o que é a avareza. Qual a definição da avareza? Porque a gente conhecendo aquilo que não é a caridade, a gente vai rejeitar, a gente não vai viver. Então, Natália, como é que a avareza surge como um conceito? Como é que a gente entende a avareza como uma definição? A avareza, ela não fez parte desde o início da vida do homem, né? É preciso entender que a avareza, ela surgiu a partir da socialização do homem, a partir de um conceito cultural, né? Pense que o índio, ele tem as suas coisas, a sua cultura, e a partir daquilo dali ele busca sempre estar com o que é seu, né? Busca estar próximo, apegado àquilo que faz parte da sua cultura. Se ele tivesse um carro, para o índio não seria talvez uma avareza, porque ele não teria aquele desejo, aquela possessão de estar com aquele carro. Mas talvez se ele tivesse com um cavalo, sei lá, ele teria esta vontade de estar com aquele animal. Ele teria aquela dependência para com aquele bem, aquele animal, né? Então é preciso entender que a avareza é uma cobiça, é um sentimento que nasce a partir do desejo, da dependência que se tem com aquele bem, né? Então é um elo, né? Eu não consigo viver tão bem se eu não tiver com um carro. Eu desprezo as relações que eu tenho com as pessoas para ter uma relação com o bem. Eu desprezo o meu sentimento, né, com uma pessoa, o meu contato físico, e busco uma vida desregrada a partir de uma dependência com aquele bem. E é interessante notar isso, Natália, porque muitas vezes é de um vazio que surge. Daí, para a gente suprir aquele vazio, a gente vai colocando coisas na nossa vida. Vai colocando situações, vai colocando pessoas para suprir aquela necessidade, aquela carência, né? Então isso se manifesta na nossa vida de uma forma muito particular. Se manifesta porque o foco do avarento não é o que os outros pensam, mas como ele se vê. Então a gente já pode imaginar a cobiça como algo que a gente sempre possui, como algo que a gente sempre tem que ter. A gente muitas vezes não olha se a gente realmente necessita daquilo. E aí o nosso livro, ele coloca alguns aspectos. Por exemplo,
a vaidade ou a vanglória, que é a desordem no amor aos bens terrenos, que consiste na inquietação, na intenção de querer as riquezas para si e no uso do dinheiro para mostrar que é maior e superior aos outros. Então a vanglória é sempre buscar para si algo que lhe encha, que lhe preencha. Por exemplo, no dinheiro. Se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito para ter o meu salário, eu vou pegar todo esse meu salário e usar somente para mim. Porque eu sou digno do meu salário, eu consigo trabalhar e suprir todas as minhas necessidades. Mas pelo contrário, o seu dinheiro, o seu salário serve também para a sua dignidade. Mas antes de tudo, serve para que você coloque isto em favor, não somente de você, mas de todas aquelas pessoas que necessitam. Por exemplo, o dízimo. O dízimo é uma forma de gratidão a Deus por aquilo que você recebe. O dízimo é você dizer a Deus: Deus, muito obrigado por este salário que eu recebi. Então, em forma de gratidão, eu vou devolver parte daquilo que o Senhor me deu. Outro aspecto é o amor ao prazer. Quem é apegado ao dinheiro, ao prazer e à glória que ele proporciona, pratica a idolatria. Então você passa a colocar o dinheiro como seu Deus. Coloca as coisas que você se apega como as melhores coisas do mundo. Nossa, esse livro aqui é o livro, é o meu livro. Eu não dou a ninguém, ninguém pode ter. E começa a um apego exagerado que chega à idolatria. Outro aspecto importante é a falta de fé. Este vício provoca excessiva confiança em si mesmo e extremo orgulho. Se nós começamos a nos apegar, a termos essa cobiça pelas coisas, nós começamos a desacreditar em Deus. Ora, se eu consigo todas as minhas coisas, para que é que eu vou rezar? Para que é que eu vou precisar pedir alguma coisa a Deus se eu consigo tudo? Então a avareza vai fazendo com que o nosso coração vá perdendo uma das formas mais simples e mais profundas de comunicação com Deus, que é a oração. Na oração, nós nos dirigimos a Deus em forma de humildade, mas também em forma de caridade para com os outros, porque você não reza simplesmente por si, mas reza pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus familiares. Por exemplo, nós consagrados rezamos pelos sacerdotes que tanto precisam da nossa oração. Então, é dessa forma que devemos manifestar a nossa esperança de querer ajudar o outro. Porque a avareza faz com que a gente só pense na gente, mas a caridade sempre nos coloca à disposição do outro. Mas existem muitos pensamentos provocados pelo demônio. Pensamentos estes que devemos evitar. Natália, às vezes Satanás coloca coisas miudinhas na vida da gente. Pega isso daqui, e a gente se apega a coisas pequenas e a gente vai crescendo cada vez mais. Quem aqui já viu alguém dizendo assim: eu não vou dizer não a uma criança não, porque senão ela vai se frustrar? Quem aqui já viu isso? É muito comum, né? Com certeza você já viu, ou talvez você mesmo faça isso, de dizer: não, eu não posso dizer não a uma criança. A pobre, ela não pode conseguir isso sozinho. Como é que eu posso dizer não a esta criança? Não, eu tenho que dizer sempre sim a uma criança, sempre satisfazer as suas vontades, sempre estar ali. Ou então alguém que, quando alguém pede para dividir, para oferecer uma esmola a alguém, a pessoa diz: não, eu não posso dar isso não, porque eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Nossa, meu irmão, você tem uma casa para morar, você tem uma cama para dormir, você tem água potável para tomar, você tem comidas em casa e você diz que você só tem aquilo. Quantas vezes nós dizemos que não temos nada para dar a alguém? É importante dizer que ainda que nós não tenhamos o material, nós temos a fé, nós temos a oração, nós temos como partilhar com o outro. Né? Quantas vezes Jesus andava por aquelas cidades e ele às vezes não dava nada, mas ele tinha o que falar para aquelas pessoas, ele tinha a oração, ele tinha o que partilhar com aquelas pessoas. Mas também a gente já ouviu algumas pessoas dizer assim: para minha segurança tenho que ser o melhor, e se for preciso eu passo por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo. Isso é muito comum
quando a gente está no meio de um trabalho, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente de empreendedorismo, por exemplo, uma loja, é muito comum que a gente queira ultrapassar tudo e a todos, para dizer assim, eu sou o melhor, eu bato no meu peito, para que as pessoas também reconheçam, foi fulano de tal que fez aquilo dali, ele é o melhor, tá vendo? Eu não disse que ele era o melhor? E aí esses pensamentos vão assolando a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa cultura, né? E infelizmente é muito comum que as pessoas comecem a compreender que se eu não tenho algo, eu nunca vou ser capaz de dar. Não é bem assim. Vamos pensar, se eu não tenho amor, eu não posso dar amor? Se eu nunca recebi carinho, quer dizer que eu não posso dar carinho? Não, as pessoas precisam entender, a gente precisa compreender que é trabalhado também em nós, né? É claro que aquilo que se possui a gente consegue dar, mas nem tudo que a gente não possui a gente não consegue dar. É preciso compreender essa definição como algo que a gente precisa trabalhar também dentro de nós a partir da oração. Nem tudo que eu não tenho eu não posso dar. Por exemplo, a oração. Quer dizer que o fato de eu não rezar cotidianamente, eu nunca vou poder futuramente rezar? Eu nunca vou poder dizer ao outro reze? Não, eu preciso começar a trabalhar em mim. Se eu nunca recebi o carinho dos meus pais, se eu nunca recebi o carinho de uma mãe, se eu nunca recebi o carinho de uma criança, quer dizer que eu nunca vou saber e começar a amar alguém? E dessa forma, muitas vezes o demônio coloca aí essas situações na nossa vida e faz com que a gente perca a essência da caridade. Faz com que a gente perca a essência de mostrar ao outro aquilo que eles podem ser. Então, a avareza gera um efeito muito particular na vida de cada um, que é o sentimento da insegurança. Não, se eu não me proteger, se eu não guardar as minhas coisas, as outras vão pegar. As outras pessoas vão pedir. Eu não vou nem mostrar às outras pessoas que eu tenho. Muitas vezes a gente faz isso, né? Tem alguma comida e aí, eu tô com um pedaço de bolo de chocolate aqui comigo. Não, mas eu vou comer aqui, que é pra ninguém ver, que é pra ninguém pedir. Isso são pequenas situações, às vezes até inocentes, mas que a gente precisa se vigiar. É preciso a gente ver que o equilíbrio da segurança e da insegurança pode gerar um sentimento de avareza. É preciso com certeza a gente se proteger das coisas ruins, é preciso a gente se guardar de tudo aquilo que faz mal, é preciso. Mas também é preciso a gente se controlar para que isso não seja uma proteção para que você não partilhe as suas coisas com os outros. E mais do que isso, para que você não dê algo seu para o outro. Então, dessa forma, a avareza tira do homem a satisfação em dividir, em presentear, em conviver em grupos sociais. Parece que o mundo todo quer as suas coisas. Parece que todo mundo quer algo de você. Mas o que foi que Jesus fez a não ser se consumir inteiramente por amor na cruz? O que foi que Nossa Senhora fez a não ser entregar o seu filho totalmente em favor da humanidade inteira? E o que é que você está fazendo na sua vida? Os santos, os mártires de Cunhal e Uruaçu, por exemplo, doaram-se inteiramente em favor da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a avareza faz totalmente o contrário. Eu vou me dar inteiramente a Jesus? Não, vou não. A consagração, esse negócio é muito forte. Eu acho que eu vou dar só o meu domingo mesmo para Deus. O resto da minha semana eu faço o que eu quiser. Mas, meu irmão, será que se você doar só isso, você não salvará somente isso no futuro? Você tem uma escolha a fazer. A consagração nos pede algo muito grande, que é nosso corpo, nossa alma, nossos bens interiores e nossos bens exteriores. Mas sabe por quê? Porque foi tudo isso que Deus nos dá. E é tudo isso que devemos dar a Ele também, em gratidão e da melhor forma possível, que é pelas mãos de Nossa Senhora. Então, existem motivos para combater tudo isso que a gente falou. Motivos estes que nos devem olhar para Deus
e ver que ele se entregou inteiramente. Natália, não sei quanto a você, mas quando eu vejo uma cruz, né, assim, eu já me lembro que não é simplesmente um sinal de morte, mas é um sinal de salvação, né? Muitos crentes protestantes olham para a cruz e veem, vocês carregam um Deus morto, né? Mas pelo contrário, é um Deus que precisou morrer para salvar todo mundo. Exatamente, a generosidade. Quando nós estamos possessos pela avareza, esquecemos-nos da generosidade, só pensamos nas vantagens. Nós não exercemos mais a generosidade, porque para que essa generosidade? Eu preciso ter, eu preciso possuir, eu preciso ser o melhor. Para que ter essa generosidade? Isso vai fazer com que eu perca, com que eu fique o menor, com que o meu patrimônio já não seja suficiente para as minhas futuras gerações. Para que exercer da generosidade? E esses são muitos pensamentos que, infelizmente, a gente acaba começando a se possuir por eles. E aí a gente se esquece que a generosidade é a maior exigência do amor. É preciso ser generoso, meu irmão. Nós não somos escravos dos nossos bens. Na consagração à Virgem Maria, nós aprendemos que tudo é da Virgem Maria. Nossos bens interiores e exteriores. Perceba que se até os bens interiores, eles são da Virgem Maria, imagine o meu carro, a minha casa, as minhas roupas, os meus sapatos, as minhas joias, os meus ouros. Tudo isso é da Virgem Maria. O Senhor disse que tudo passará, só Ele permanecerá. Então, um motivo para que, de fato, a gente queira renunciar, a gente queira combater a este vício, é, de fato, a gente começar a olhar para os nossos bens interiores, para o valor das minhas boas obras, para o valor do céu. Você tem pensado quanto vale o céu? Quantas pessoas não têm buscado o céu porque talvez você não tenha despertado esse desejo naquelas pessoas? E isso também é ser caridoso. Isso também é ser generoso com o outro. Porque a generosidade, ele quer o quê? Quer dar tudo ao outro. Então, um motivo para que eu deseje renunciar a esse vício é combater. E combatendo como? Praticando as boas obras, a caridade, né? Buscando os bens interiores, buscando ter relação com aquilo que vem de fato de Deus, né? Quantas vezes a gente se esquece que nós temos a oração, que a gente se esquece que a gente tem a igreja, que a gente se esquece que a gente tem os sacramentos, que a gente se esquece que a gente pode ter um céu. E quando a gente vai se esquecendo de tudo isso, a gente vai se apegando às coisas da terra. Então a gente precisa ter contato com as coisas que nos levam a buscar o céu. E esse desvio da avareza faz com que a gente olhe e veja que a generosidade perca a essência do homem. A gente vai perdendo essa essência da nossa criação, de como Deus nos criou, porque Deus nos criou com muitas outras pessoas. Deus nos colocou aqui neste mundo com 7 bilhões de pessoas. Então imagine, será que foi por acaso que você está do lado de muitas outras pessoas aí junto com você? A não ser que Deus tenha criado um mundo só para você. Mas se Deus colocou você no meio de outras pessoas, é porque a generosidade ela deve ser exercida. Existem pessoas que estão passando fome, que estão precisando de alimento, que estão precisando de roupa, até de um abraço. Precisamos também ser caridosos com isso. E dessa forma, a gente faz com que tudo na nossa vida seja colocado em favor do outro. E o desvio do caminho da caridade pela avareza, muitas vezes Satanás coloca que é preciso a solidão. Não, viva sozinho. Sempre as suas coisas são sempre as melhores e você precisa delas sempre. E você vai ficando cada vez mais só, mais excluído. E esse sentimento de solidão, ele é colocado por Satanás de uma forma muito pequena. Ah, não vá para ali não, fique aqui, fique sozinho.
Ah, não se comunique com as outras pessoas, não, você não precisa delas. E você vai se desviando cada vez mais da generosidade. Mas existe um processo de terapia que a gente deve aprender a como exercer a virtude da caridade para se livrar desse vício da avareza. Como é, Natália, que a gente consegue fazer essa terapia para se livrar da avareza? É uma coisa difícil, não é fácil. Mas a primeira coisa que a gente pode fazer é dar graças a Deus por toda e qualquer providência que Ele faça. Se eu perdi, graças a Deus. Se me roubaram um celular, graças a Deus. Se me fizeram... Júnior, tá sem a imagem. Tá. É preciso entender que tem duas terapias que a gente pode fazer perfeitamente. De novo? Tem duas terapias que nós podemos fazer. E não são fáceis. Mas a primeira seria dar graças a Deus por tudo. Se eu perdi um celular, graças a Deus. Se me roubaram meu carro, graças a Deus. Louve a Deus por toda e qualquer coisa que você perca ou também que você ganhe. Graças a Deus porque me deram uma coisa. Às vezes a gente é tão orgulhoso, não é? Que a gente não quer receber nada de ninguém. Não, eu não preciso, não é? Por exemplo, alguém quer me oferecer uma carona. Não, eu não preciso da sua carona. Por exemplo, alguém quer me dar um celular. Eu acho algo muito caro, que de fato é, né? E aí eu digo, não, eu não quero receber este celular. Eu não quero esse presente. Mas olha, você não está precisando. Se aquele irmão pode lhe dar isso, graças a Deus, porque a providência de Deus não me faltou. A Sagrada Escritura diz que Deus nunca nos faltará. A sua providência jamais nos faltará. Então, louvemos ao Senhor por isso. A segunda terapia a se fazer é meditar sobre o preço das coisas. Quantas vezes nós chegamos numa loja de roupa, isso para as meninas, né? A gente chega numa loja de roupa e a gente diz assim, nossa, aquela roupa é fantástica, não vi aquela roupa em nenhum lugar. Mas quando vê o vestidinho, custa R$500. Mas eu preciso ter aquele vestido, aquele casamento combina com aquele vestido. Nossa, mas será que se você não fosse numa costureira, levasse o tecido e desse um valor para ela, será que ela não faria algo que talvez não ficasse do mesmo jeito daquele vestido? Mas você estaria composta, você estaria bonita como a Virgem Maria estaria. Então é preciso entender que nem sempre a gente precisa estar com as melhores roupas, com as melhores bijuterias. Nem sempre o menino precisa estar com o melhor cinto, com o melhor sapato, com o melhor moto, com o melhor celular. Mas é preciso entender que a gente precisa do quê? Da utilidade daquela coisa. Se uma roupa me serve para ser bonita e me serve também para ser composta, para ser uma mulher de Deus, então eu preciso somente daquela utilidade, né? Se ela custa o valor excedente, eu não preciso daquilo tudo, né? Eu preciso somente da sua utilidade. E para a gente finalizar nosso programa, eu queria que você meditasse com a palavra de Deus, né? Você pode pegar lá a sua Sagrada Escritura, no livro do Evangelho de São Mateus, uma passagem muito famosa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Então, meu irmão, partilhe com outras pessoas esta passagem, para que você possa partilhar também da sua vida, daquilo que você tem, daquilo que você recebeu de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Que você dê sem pedir nada em troca. Que você se consagre se entregando inteiramente a Nossa Senhora, sem pedir nada a ela. Pelo contrário, ela é quem vai se dar a você mais e mais. Então, finalizando o nosso programa, seja generoso. Pratique a virtude da caridade
pratique a virtude para que você tenha mais esperança em poder ser mais de Deus através de Nossa Senhora. Então, caso vocês queiram encontrar mais informações, podem entrar no nosso site www.discipulosdaMãeDeDeus.com.br. E para finalizar, vamos rezar. Vimos a palavra de Deus, mas também nossa comunidade tem uma oração para rezarmos no dia 7, 17 e 27, a oração de perdão. E começa assim: Espírito Santo, que vindes do Pai e dais testemunho do Filho, reconheço-vos como línguas de fogo que repousavam sobre os apóstolos como sinal da presença divina. Sois o Espírito da verdade, simbolizado por uma chama, pelo vento, por uma brisa suave que sopra onde quer. Sois a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sois o Consolador, o Defensor, o Paráclito tão esperado. Quero convosco fazer comunhão, exortando os discípulos da Mãe de Deus a seguir vossos ensinamentos e usufruir de vossa assistência e força extraordinária até os confins do mundo. Espírito Divino, que dás vida, escolheis a Virgem Maria para dispensadora de tudo que possuís. Eu me coloco como aquele que foi selado pelo sacramento do batismo, para ser redimido por vosso amor. Acolhei a oração de perdão deste escravo de amor, que reconhece seus pecados e que, escravizado pelos defeitos e vícios, vos entristeceu. Eu desejo a graça da bondade e da compaixão. Nesse momento você pede perdão pelos seus pecados e também por aquelas pessoas que você magoou. Dai-me o dom do conhecimento de mim mesmo, de minhas maldades e a contrição por meus pecados. Envolvido pela ardente caridade, virtude que fez com que a Virgem Maria se doasse inteiramente à causa divina, vencerei as tentações do corpo e da alma, de exigir qualquer tipo de apego afetivo ou recompensa, quando ajudar ao próximo. Que a confiança em Deus seja graça e providência em minha vida. Dai-me força para perdoar as injúrias, as afrontas daqueles que ofenderam minha honra e dignidade, ou que blasfemaram vosso nome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Meus irmãos, que esta seja a sua oração, o seu momento de comunicação com Deus, pedindo a virtude da ardente caridade pela intercessão de Nossa Senhora. Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!